zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese Ruth? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel. Gaudêncio do Rego. Eu evitei falar o nome inteiro, porque na semana passada você disse que eu estava colocando seu Rego em evidência. Mas tem que ser evidente o Rego, né? Faz Então parte. vamos de novo. Tá. Podcast apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego. Opa, boa tarde, Paulo Borges, minha joia, como é que estamos? Eu estou bem, você está bem? Tô muito bem hoje, o dia tá lindo. Maravilha. Gabriel, antes da gente partir para as nossas discussões de hoje, eu queria mandar um abraço, um agradecimento a algumas pessoas muito queridas que esses últimos dias vêm compartilhando os nossos posts e compartilhar o nosso podcast nas suas redes sociais. E isso tem trazido muitos novos ouvintes. A gente está muito feliz em receber mais pessoas escutando o nosso podcast. E aqui meu agradecimento especial a algumas pessoas, a jornalista Carla Vilhena, uma querida jornalista, pessoa fenomenal, e postou fez um post falando do nosso podcast. Super obrigado, Carla. É um privilégio ter uma ouvinte tão especial como você. O querido professor Madeira, professor do Direito, também fez um post falando do podcast, muito legal. O jornalista André Fran, que tem uns programas muito legais na área de... Discute muito questões de geopolítica, de viagem. Sabe aquele programa Que Mundo é esse? Já viu? Não, Esse não vi programa? não, mas o nome é legal. É bem legal o programa e traz visões sempre muito boas sobre fenômenos complexos que estão acontecendo no mundo. Tem uns programas bem interessantes. Teve um sobre os Estados Unidos, mostrando inclusive as questões de polarização, muito legais. Então, super obrigado, André. Também é um privilégio ter vocês todos como ouvintes. Também um agradecimento ao amigo Diogo Ortiz, cara excelente das ciências da computação, domina muito essa área e tem sido é um grande parceiro nosso, inclusive de pesquisas, integrando neurociências, psicologia, ciências cognitivas e computação. Valeu, Diogo, muito obrigado pelo apoio. E hoje também no Instagram a gente teve o Dr. Yuri compartilhando o nosso podcast. O Yuri é psiquiatra, e fala bastante nas redes sobre psiquiatria, e é uma conta que eu acho que vale muito a pena todo mundo seguir. E, enfim, queria agradecer então a todos vocês aí por compartilharem o nosso podcast. A gente está fazendo ele com muito carinho, com muito capricho, para levar psicologia, neurociências dessa forma descontraída, engraçada, mas correta do ponto de vista científico e técnico. Então, essa é a ideia, e é muito bom ver gente aí se juntando nessa nossa jornada. Ô, Gabriel, Fala, Paulo Borges. deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, nosso tema hoje é falsas memórias, né? Falsas memórias. Você tem algum episódio aí para contar de falsa memória? Pessoal ou geral? Eu acho que, pessoal, você tem? Se não tiver, se não quiser expor ninguém, tudo bem. Não, eu acho que o pessoal. Eu tenho a impressão que toda memória que eu tenho tem um conteúdo de falsidade no meio. Conteúdo de falsidade? Algum elemento eu acho que eu tô criando. Faz sentido Entendi. isso. Faz sentido. Faz Faz sentido. sentido. Mas tem histórias bem interessantes no mundo, né? Entendi. E talvez a gente poderia começar com alguma polêmica, não? Ou vamos primeiro talvez definir um pouco? É melhor, né? Vamos Deixar o definir um pessoal- pouco o Pô. que é falsa memória. O que é falsa memória? Bom, falsa memória tem a ver com a gente criar nuances ou inclusive memórias inteiras de eventos que não ocorreram. E isso tem a ver com um processo na memória muito interessante, que é a memória, você não armazena informações. Você elabora informações a partir de esquemas gerais que você lembra, né? E aí vale a pena falar um pouco do nosso amigo. Mas armazena, quando você diz não armazena informações, Armazena é um jeito de falar armazena, senão armazena não, e guardar na gaveta. não armazena como uma foto. Como uma foto, como um papel na gaveta. Isso, Perfeitamente. Isso. Sim. Isso, tá. Você armazena com sentido de informação. Isso. Está guardado, mas não do jeito literal Aham. e integral, como se fosse um papel dentro de uma gaveta ou uma foto. Por isso que o termo memória fotográfica, por exemplo, ele é meio equivocado. Meio equivocado. Aham. E a ideia vem do nosso amigo Sir
Frederick Bartlett, Aham. um famoso psicólogo britânico no começo do século XX, que aí lá para os anos 30 faz experimentos e ele propõe a ideia de que a memória, nesse sentido, não armazenaria informações integrais como uma Uhum. foto, um papel, mas você armazena informações gerais e você preenche outros conteúdos mais específicos com impressões pessoais, com expectativas, ou seja, o processo de memória, sempre que você lembra, é um tipo de reconstrução. Tá. Tá, Então, no momento que você está passando por um evento, você está armazenando algumas informações, perfeita. não como uma foto, Não como uma foto. e depois de um período, quando você se lembra, você está reconstruindo aquilo, e essa reconstrução ela pode ser influenciada pelo teu estado afetivo, pelo contexto, pelo momento, pelas interações que você tiver. É isso? Perfeitamente. Então, digamos que, eu lembro que eu fui no verão de 2012, viajei para a cidade tal. Uhum, E aí eu vou ter armazenado uma ideia geral do evento, que é para a cidade, as coisas que eu vivi, né, as coisas que eu fiz de uma forma muito geral, mas eu vou preenchendo os detalhes, certamente, com informações que muitas vezes não foram reais, mas fazem sentido. uhum. Então, é muito comum que a gente reconstrua isso fazendo essa nova reelaboração, usando informações, né, que a gente esperaria que tivesse ocorrido. Entendi. Aí parte disso seria essa tal da falsa memória. Quando a gente lembra, a gente reconstrói e eventualmente a gente coloca coisas que não aconteceram, ou a gente dá um colorido diferente do que aconteceu. Exatamente, Entendi, entendi. exatamente. E eu acho que é um processo natural, todo Hum, mundo tem algum grau, né? Algumas pessoas podem ter mais do que outras, mas muitas vezes isso leva a problemas sérios uhum. e reais. Tipo, Tá, então eu tenho que falar da polêmica, né? você já quer ir pra Não, polêmica, então né? vamos Você começar. já Vamos quer. começar. Não, a gente pode ir pra polêmica Não, vamos mesmo. começar levezinho, vamos começar assim. Então, eu É. falei do Bartlett, né? E aí depois uma série de psicólogos vão investigando esses eventos e falar um pouco da Elizabeth Loftus, Tem alguns autores, né? Elizabeth Loftus, tem John Deasy, o o Rodger, e o a McDermott. McDermott, tem esse pessoal todo que estudou. O Isso. Deasy é um lá para trás, né? O Deasy a gente está falando em 1959, 1960, que ele começou a trazer essa ideia de falsas memórias, mas isso mudou muito realmente com as pesquisas da Elizabeth Loftus e da dupla, que era o orientador e a orientanda, né? Era o Rodger e a McDermott, ela era aluna dele na época, obviamente já faz um tempo, ela é professora, enfim, mas foi o começo da carreira deles, criando formas de testar falsa memória em laboratório, inclusive, né. Pô, equipe boa essa, hein? Fácil, né, equipe boa, né. Equipe boa, Já cara. pensou? Você professor, é o Rodger e sua aluna é a McDermott. Boa, boa. É Boas bom, né. funções. O da Elizabeth Loftus, olha aqui outra dupla. Ela, trabalhando numa sala de aula, passou uma atividade para os alunos sobre falsa memória, e um aluno bolou uma ideia que mudou muito. Quem era esse aluno? Einstein. Não, tô brincando. Não. É que tudo é Einstein, né? Tô brincando. Sempre essa. Isso com isso a gente pode criar uma falsa Pode memória. criar uma falsa Ali memória. tem muita gente que segue umas frases no Instagram, no Twitter, Instagram, né? Ah, o Einstein falou que não sei, e não tem nada a Não ver tem com o que nada. ele falou, e a pessoa sai citando. Tem Saiba. gente que coloca isso em epígrafe de tese. Eu Tem. já vi isso. A pessoa citou uma frase que não era do autor, Pegou de Pequeno Príncipe e falou pegou que de, era Einstein. exatamente, pegou do Primeiro Príncipe e falou que era o Falou Freud. que era Freud. Mandou Aí você bem. fala, cara, não, Freud não falou isso daqui, não. E aí você descobre que pegou da internet, né? Eu lembrei E o problema é esse, a gente vai aprendendo e vai criando memórias sobre isso, né? Mas só para fechar, você já vai falar que você lembrou quem era, não era o Einstein, obviamente, era o Jim Cohen. O Jim Cohen é um pesquisador da psicologia excelente, ele era aluno. Imagina aí, você está numa sala de aula, sua professora vira e coloca como um desafio, crie um experimento sobre falsas memórias, e ele sai com uma sacada e que depois muda, a gente já vai contar qual que foi essa sacada, muda boa parte do jeito de fazer pesquisa em falsas memórias. Então, olha que dupla, McDermott trabalhando com o Rodger, Jim Cohen trabalhando com a Elizabeth Loftus. Eu aqui no laboratório tenho vários, que eu tenho certeza que eu não sou nenhum dos orientadores nesse nível, nem McDermott, nem
Rodger e nem Loftus, mas eu tenho certeza que aqui tá cheio de McDermotts e Jim Collins aqui no lab. Vamos pensar que um dia, talvez daqui a 50 anos, falem, pô, tava o Paulo Boggio com o Gabriel Rego, Olha lá, conversa. vai saber, né? O... Mas fala, eu te cortei, você lembrou de uma coisa? Não, é que tu falou a história da epígrafe, eu lembrei da tia Ana, que eu tive na... Tia Ana? Era uma professora da alfabetização, primeira série, que ela falou assim, olha, quando for falar uma coisa e não tiver certeza, assim, tiver com dúvida, não souber muito, afirma com veemência, sabe? Porque o pessoal vai acreditar e o que É funciona, né? isso, Já é era. isso. E o problema todo é que se você falar com veemência, além dos outros acreditarem, depois de algumas vezes que você repetir, você vai lembrar e vai achar que aquilo tá certo, Exato, inclusive. você precisa É exatamente. um jeito de inocular falsa memória em si próprio. É A gente isso. vai falar bastante disso aqui hoje. A questão do Jim Cohen, esse estudo, é um dos primeiros que ele testou. A Elizabeth Loftus, então, ela fez essa proposta de, criei uma forma de avaliar a falsa memória. Na verdade, mais ainda, ela queria uma forma de inocular novas memórias, ou seja, fazer com que as pessoas lembrassem coisas que não aconteceram. E a sacada que o Quanto fez foi uma ideia de colocar uma memória em pessoas sobre o dia que alguém se perdeu num shopping. E ele testou em quem, a princípio? Lembra, era um trabalho na faculdade. Depois ele ampliou o método e isso passou a ser um método utilizado em outros estudos. Mas ele resolveu testar em casa. Então, o que ele fez? Ele escreveu um diário com 4 memórias. 3, de fato, tinham acontecido. Uma ele inventou, que era esse negócio de tinha sido perdido no shopping. Uma pessoa mais velha encontrou, ele criou uma história e devolveu, enfim, para a família e tal. Sobre a família dele, né. E aí ele pediu para a mãe, para o irmão, para a irmã, lerem esse diário e escreverem o que eles lembravam desses eventos. Ele não falou que um era falsa memória, ele pediu para eles descreverem. E aí todos eles descreveram todos os eventos, inclusive aquele que não aconteceu. O irmão, inclusive, com uma riqueza de detalhes incrível. Então o irmão não só lembrou que aconteceu, o que não aconteceu, como lembrou com mais detalhes e depois, quando ele fez tudo isso, ele revelou que aquilo não tinha acontecido, que aquele lá era falsa memória. O irmão não acreditava que Nossa. era falsa memória, ele jurava que aquilo aconteceu. E aí, depois desse experimento, claro, muitas pessoas começaram a ampliar, né, nos seus laboratórios, criando desenhos experimentais mais sofisticados, enfim, para captar, mas esse é um dos primeiros passos no estudo das falsas memórias. Aí tu avalia, se ele fala isso pro irmão, o irmão começa a falar assim, tá, então, se perdeu, eu lembro disso, foi culpa da minha mãe ou do meu pai, Isso, e começa a pegar uma história passada de um trauma, é. que eles sempre negligenciaram a gente. Isso pode dar um nó, não pode? Não só pode dar um nó, como isso é o que muito psicólogo faz em terapia. Começa a descobrir memórias que a pessoa nem lembrava, mas ela não lembrava porque não aconteceu, ou ela não lembrava porque eram memórias reprimidas. E aí a gente cai numa polêmica danada, que é essa ideia de memórias reprimidas nesse nível, elas existem mesmo? Essa é uma discussão muito antiga, muito clássica, mas o que a gente sabe é que criar memórias é possível. Então, muitas vezes, o que algumas pessoas fazem em terapia, o terapeuta, né, ajuda a fazer, na verdade é construir novas memórias. E aí a gente tem casos dramáticos, né, de pessoas que durante terapias de, né, entre aspas, lembrar memórias traumáticas, acaba lembrando, eu estou dizendo aqui sem ter acontecido, né, de situações em que, por exemplo, sofreram um abuso, processam os outros, né, Gabriel? Tem uma história, né, que você estava comentando de uma Tem filha com um pai, o né? pai, a história do Gary Ramon, né, nos anos 90, que remete a esse movimento que, anos 80 e 90, parece que nos Estados Unidos teve esse movimento forte de terapias de regressão, e de a ideia de que existia muito caso de abuso, e começou em muitas clínicas a ter esse tipo de investigação, que acabava incitando a criação de falsas Uhum, memórias. uhum, E aí um desses casos foi do Gary Ramon, em que a filha ela teve problemas na escola, na universidade e tal, e aí o pai pediu para ir na terapia para uhum, investigar mais a fundo, e a terapeuta seguiu essa linha uhum. de será que, vamos ver, tente lembrar e tal, e chegou um ponto que a menina começou a ter essas memórias de ter sofrido abuso do pai, mas que havia bloqueado isso, e ela começa nesse processo de, né, lembrar, na verdade ela está criando Criando. informações, e ela processa o pai.
mas claramente, assim, as informações que ela trazia, nada fazia sentido, nada batia, mas Uhum. ela tinha criado a memória, e para a pessoa que tem a falsa memória, aquilo se Aquilo vira torna verdade, vira verdade. é. E aí foi o conflito, né? Que o pai acaba ganhando, foi um dos primeiros processos que o pai ganha, mas vem uma raia de histórias Uhum, de processos acontecendo, famílias sendo uhum, destruídas, porque as pessoas lembravam de eventos uhum, traumáticos que não tinham uhum, uhum. acontecido. E aí você cria um evento traumático que não aconteceu e atinge todos, né, porque Atinge ele todos. atinge a pessoa que não tinha passado por isso e ela passa a acreditar que passou por isso e sofre com isso que ela supostamente passou, atinge o eventual agressor que não tinha agredido, e outra, cria também um problema para os casos que de fato aconteceram agressão, né. Claro, E pois é. aí e aí o que mostra, e isso tem uma mudança muito grande em algumas abordagens que deveriam ser levadas a sério, tanto na psicologia quanto na área criminal, que é como que se faz por exemplo, um inquérito, um interrogatório, uma entrevista, que tipo de pergunta você faz para exatamente não criar a falsa memória, né, para Claro. não fazer. A Elizabeth Loftus, ela foi bem nessa linha, né, na pesquisa dela, né, ela foi trabalhando exatamente por aí. Só para constar então, você vai na terapia para tentar resolver o problema, você volta com E você sai com 2 e você ainda paga. caramba, que maravilha, você acaba com a família da pessoa e tal. Que loucura, bicho. É, o problema todo não é a terapia, né, são alguns terapeutas, né, É, e aí você também que fala uma coisa pararam no interessante, tempo, né. porque tu pega e fala assim, tá, aí começa um movimento de várias pessoas falando de, falsos abusos, falsas memórias e Isso. tal, e aí você tem outro problema que ele falou em outra aula, que é essa ideia da heurística da disponibilidade. Aham. E aí vem um caso real de abuso na terapia, Uhum. e o terapeuta fala assim, bom, pelo que eu vi nos últimos anos, Você deve possivelmente estar deve mentindo. estar inventando a falsa Então, e aí memória. corre para onde, Pô, né. complicou, É, que né? é o jeito de fazer as perguntas, né. É, E desde coisas simples até coisas graves como essa. Uma das questões do jeito de fazer a pergunta é você não colocar informações novas ou adicionais que fazem com que a pessoa crie uma nova memória, né. Tem um caso clássico nos Estados Unidos de uma escola em que uma mulher, ela é a escola McMartin, uma coisa assim, McMartin. É uma pré-escola, e aí uma mulher, o ex-marido dela era professor nessa escola, a escola, a dona era a mãe desse ex-marido dela, e essa mulher começa a acusá-lo de abusar do filho deles, né, começa a fazer essa acusação. E a acusação dela, no início, as pessoas não perceberam, mas tinha algumas coisas era muito exageradas, e não perceberam também na época que ela tinha uma esquizofrenia importante, ela estava ouvindo voz, era um quadro bem caramba. complexo. E a polícia, em resposta à acusação que ela fez, mandou uma carta para todos os pais das crianças da escola, alertando sobre isso e pedindo para todos denunciarem abuso. Então, na verdade, eles criaram um pânico em todos, Caramba. ao que lerem, imagina você como pai sabendo que na sua escola um professor está abusando dos outros, você vai olhar para tudo com Exatamente. muita desconfiança, né. Então, se o professor encostar no ombro da criança, acabou. E aí o que começou a acontecer? Começou a ter os pais questionando as crianças sobre como estava acontecendo, e eles contrataram, é um grupo, era uma mulher chamada McFarlane, contrataram para ela fazer as entrevistas com as crianças, assim, para evidenciar se tinha ou não tinha tido alguma coisa. E as entrevistas, Gabriel, são surreais. Eu separei uns trechos aqui. Vê. Então imagina você com 8 anos de idade. E aí você vai para essa entrevista com uma pessoa, né, mais velha, que vai conversar. E ela, o que que ela fazia? Olha só a estratégia dela. Ela colocava durante a entrevista vários bonecos pelados e anatomicamente corretos. Então os bonecos, Já chegava chocando já começou tipo, sugerindo tudo. põe em cima da mesa uns bonecos infláveis, umas coisas assim. Então, Caramba. assim, ela tinha uns bonecos, então tinha de tudo, tinha uns macaquinhos, então, e tinha uns bonecos realmente Não anatômicos, dava nem né. bom dia antes, não. Não. E Caramba. aí ela punha lá os bonecos, e aí ela começava assim, ela pegava um boneco e falava assim:
o senhor macaco ele é meio medroso, ele não consegue lembrar dos jogos pelados. Aí que ela chamava de naked games, né? Ela criou essa ideia de que eles tinham que na escola o que o professor fazia eram naked games, né? Eram jogos pelados, todo mundo ficava pelado na escola. E aí ela falou assim: mas eu tenho certeza que você consegue se lembrar dos jogos pelados, porque ele aconteceu. Você lembra disso? Olha só o jeito que ela vai falando com a criança. Você lembra disso, não lembra? Porque olha, todos os seus amigos já me contaram que você estava lá, que isso aconteceu. Inclusive, vocês chamavam de Naked Movie Star, porque filmavam vocês. Caramba. Olha só, né? E aí ela faz a pergunta: você se lembra? Ou a sua memória é muito ruim? Ah, cara, já bota na mesa Então, ali, ó. imagina você vir uma criança de 8 anos, já encheu de história, tá cheio de boneco pelado em cima da mesa, e você ainda fala: você se lembra ou a sua memória é ruim? Praticamente você não tem Opção. alternativa. Mas esse menino, por exemplo, desse que eu peguei, olha que bonitinho, ele responde assim: meu, não lembro. Eu acho que ele lembraria, né? Ele lembraria. Mas aí ela não ficou satisfeita. Ela falou assim: ah, não. E ela chamava ele, por exemplo, de senhor não sei o quê. Ela usava os apelidinhos. Pessoa Ela falou assim: não, não é possível. Aí ele: ah, tá, eu me lembro de uma música. E aí ele repete as palavras que ela falou: naked game e tal. Aí ela falou: ah, bom. Aí ela fala assim: você sabe, né? Se você tá se lembrando, isso é porque você é inteligente, né? Ah, É melhor você não ser bobo agora. Olha só o jeito que ela vai conduzindo. Aí ele falou assim: não, mas eu não me lembro de outras coisas. Ela: não, mas você espiou pela janela, não espiou? Eu sei. Você viu eles brincando Naked Games? Aí ele fala: não, eu não me lembro de nada disso, eu só ouvi a música. Aí ela continua: não, você sabe. Vai, você não é burro. meu Deus do céu. Olha só que entrevista boa, né? E aí ela, aí o menino, eu não sei. Ah, eu me lembro de ter visto alguém brincando de Naked Games. Cara, olha isso. Isso foi no tribunal. Foi, ela fez. Isso chegou pro tribunal depois. Ela, Meu ela, Deus ela do antes céu. fez entrevista. Ela fez com Ela saiu vários. presa, não? Deveria. Não, sabe com quem ela teve um caso? Ah, Com o jornalista que também fez matérias ultra o sensacionalistas. cara é um sucesso total, Sucesso né? total, né? Meu Deus. É, ela fez várias, ela fazia várias. Então ela sempre usava essa história de que. Aí ela pegava os bonecos e ficava mostrando para os órgãos: ah, ele mexeu aqui, ele fez isso aqui. Então, assim, ela foi criando um monte de coisas. Bom, isso aí. Só para começar, então, assim, a sugestão já estava na mesa. Ela já deixa assim bem claro qual é o Já, roteiro, já já tá sugere tudo, de já tá cara. tudo claro. Segundo, tem uma fala que é interessante, que é tipo assim, todo mundo viu, teus colegas viram, menos tu. Então, assim, a questão da Isso. conformidade, né? Conformidade. Tá, e aí, segundo, terceiro, tipo, ou É. você viu, ou você é uma bestalhada. E aí, ó, isso que o Gabriel trouxe é um tópico muito interessante, e aí é um exemplo que eu vou trazer do que o Gabriel falou agora, de conformidade, para quem estiver escutando entender o quanto, por exemplo, uma conversa dessa faz com que a gente se alinhe com o que a pessoa está perguntando. Tem um pesquisador, o Ash, que ele fez um experimento de conformidade que era o seguinte: imagina você ver um traço, uma linha reta, e tem várias, e uma delas tem um tamanho obviamente diferente. E você está numa sala com várias pessoas. O que você não sabe é que as outras pessoas não são voluntários de pesquisa, são do grupo, né? E aí todos foram treinados para dar algumas respostas. Então a pergunta assim: a linha é diferente ou é igual? Ela é evidentemente diferente, mas em algumas rodadas as pessoas falavam, ela é igual. Qual resposta que o voluntário dava? Ela é Era igual. igual. Muitos davam que era igual, alguns não, mas uma parte cedia. Ele achava estranho, mas tem alguma coisa errada e tal. Ele estava o quê? Conformidade, Conformidade. ele estava seguindo o grupo. Nesse caso com criança, ele vai seguir o que está sendo perguntado e com todo esse cenário montado, ele, depois de um tempo, inclusive, vai lembrar de coisas que não necessariamente Imagina. aconteceram. Só para ter uma ideia do nível que chegou de lembrança das crianças, teve, teve relato das crianças que, além da história do abuso sexual, algumas crianças elas afirmaram que testemunharam bruxas voando. Elas testemunharam que viajaram em balões e tinham sido levadas por túneis subterrâneos onde aconteciam isso tudo.
Teve uma criança, olha quem que ela identificou, o Chuck Norris, como Ai, um dos agressores quando mostraram uma série de fotografias. Ela identificou o o Chuck Chuck Norris. Norris, Eu vou te falar uma coisa, o Chuck Norris agredir alguém, o negócio é sério, viu? Porque porque ele bate forte, né? ele bate forte, cara. Então, olha só que coisa Que séria, né? loucura. Para ter uma ideia, um dos promotores originais do caso, ele inclusive se retirou em protesto. Aí O promotor, chegou um porque ponto. chegou num nível que, para, alto lá, gente, tá passando Bruxa voando, bruxa pá. voando, as crianças estão lembrando de tudo. E o juiz, quando começou a ouvir era uma assistente social que fez as entrevistas, chegou uma hora e falou: "Ó, cada vez que eu ouço, menos credibilidade ela tem, porque ela tá ficando evidente que ela tá Claro. criando histórias para essas Aí tu crianças imagina que contarem." foi a esposa a ex-mulher do rapaz, que já tinha esquizofrenia, e Isso. junto com um cara de criança que tem a memória ali, Que a memória falta, vai, você faz uma manipulação e a importante. imaginação vai a mil, né? Então aí começa É. bruxa voando, túnel. Túnel, bruxa Que voando, rituais loucura. satânicos. Uma das crianças diz que viu esse professor matando um cavalo com um taco de beisebol e foi obrigada a beber o sangue do cavalo. Meu Deus do céu. Olha só. Tem E esse. assim, não tinha evidência de nada, não achavam nada, nada, nada. Tem situações, inclusive, que o sujeito nem estava na escola, não tinha como estar na escola. E aí tu vamos agora falou de bruxa e abrir esse caso. Imagina se esses casos que tem aquele filme As Bruxas de Salem, então você Sei, tem sei. casos famosos eh, no período ali da caça às bruxas, né? A quantidade de história falsa que não devia surgir por Exato, conformidade, por exato. pressão, e assim, a quantidade de erros, né, jurídicos, né, de erros É. em processos, não só naquela época, mas também hoje em dia agora, né? É porque uma das formas de você conseguir ter algumas consequências muito negativas contra outras pessoas é você difamá-las com conteúdos que são graves, porque é grave, abuso é grave, é É isso. grave, pois é. Mas aí você usa isso para inventar coisas sobre outros. Esse caso do McMartin, ele é um caso que custou 15 milhões de dólares ao longo do tempo. Foi um caso muito longo. É um caso bem clássico no direito. 7 anos de investigação e depois concluíram que não. E o Mas problema todo, sabe uma das consequências? as crianças com memórias. As crianças com memórias falsas e um efeito nos educadores. Porque o Ah, que todo mundo começa a ter, então? As companhias de seguro aumentam os seus seguros claro. e os professores, educadores, todo mundo que está com as crianças, não querem ter nenhum tipo de proximidade com elas, muito menos algum tipo de toque. E agora a gente Pois é, lembra, né? A gente teve um episódio nosso que a gente falou do papel do toque, né? Do como o toque confere segurança, enfim, né? claro. E aí, de repente, começa a ter um afastamento. As pessoas com medo não pode encostar, não pode tocar e tal. E aí, assim, o efeito disso também é importante, porque o contato social e essa proximidade do professor com as crianças, Claro, ele é importante. Só que aí você gerou um pânico, né? Todo mundo ficou em claro. pânico. Imagina se eu der um abraço, né? Eu dou um abraço. E se esse abraço agora for entendido como abuso e a criança Pois é, depois chegar em casa e falar: meu professor me abraçou. E aí a pessoa fala: mas abraçou como? E aí começa, acontece e aí vai escalando. exatamente. E aí começou um movimento muito grande nos Estados Unidos, há uma mudança drástica de comportamento das pessoas começarem a ter um pânico e medo de qualquer tipo de vínculo. E tem aí se junta essas questões que você falou de fake news, né, dessas mentiras, porque teve o caso aqui no Brasil da, sei lá, uma mulher que foi morta por linchamento aqui no É, litoral, porque alguém falou que ela, né, era uma bruxa, que não sei o aham, quê, que aham, tinha sequestrado, abusado de criança, coisa aham, assim. aham. E aí começa com a história que alguém cria intencionalmente para difamar, aí outra pessoa do nada, é verdade, eu lembro de alguma coisa. Exato. Aí pronto, já era. Compartilham. Indo na linha escola, tem um clássico que virou algo que é citado, acho que em todos os cursos de jornalismo, como o que não se fazer, porque é o caso da escola base, que era lá na Aclimação, que é o caso de uma escola, ela era de um casal, uma escola infantil, escolinha para criança pequena, um casal, tinha uma sócia que era uma professora, e uma criança, quando voltou para casa, parece que ela estava no colo da mãe e se movimentou de um jeito que sinalizaria um movimento de ato sexual e falou: "É, o homem mexe assim na mulher", uma coisa toda. A mãe ficou meio assustada, horrorizada, de onde veio isso, e aí ninguém sabe exatamente como foi a conversa que ela teve com a criança, mas o ponto todo é que dali ela teve cer ela deduziu que tinha sido um abuso
na escola do diretor, e disso generalizou para o motorista da van, que era casado com uma das professoras, então generalizou para todos os funcionários ali da escola, procurou a polícia. No começo ela e uma outra mãe não se sentiram respaldadas, porque ela falou com uma outra mãe, a outra mãe também achou que tinha alguma coisa errada acontecendo com o filho, e aí nessa elas procuraram a mídia, e aí foram na mídia, e aí teve uma repercussão violenta e gigante, mas assim, pesadíssima, já condenando eles antes de qualquer coisa, né. Depois provaram que não tinha sido nada, mas até aí acabou a vida dessas pessoas. O dono da escola, na época, ele teve acho que foi um infarto, não morreu na época, morreu depois, mais tarde, de infarto. A mãe morreu um pouco depois de câncer. Tem umas Mas é o estresse, né, é uma coisa enorme. E é isso, você vai colocando informações e vai criando verdades que não necessariamente elas aconteceram. Tem até na Globoplay, né, tem um documentário feito por alguns jornalistas que descreve bem, e um dos jornalistas, que foi o primeiro jornalista da Globo que cobriu o caso, é quase que um meia-culpa e tal, e se desculpando. O filho desse casal, inclusive, diz que esses jornalistas já conversaram, eles, né, se entenderam, enfim, porque foi traumático para todo mundo. Você imagina agora o filho vendo que o pai está sendo acusado de pedofilia, Pois e é. tudo isso, uma construção, né, das coisas todas. E aí o problema todo, na época, uma das coisas que aconteceram é que uma psicóloga, que era professora de um curso de psicologia em São Paulo, ela foi uma das que disse que, na entrevista que ela teve com as crianças, elas de fato ela tinha claras evidências de que tinha Pois sido abusadas. Aí você caramba. fala como, né? Qual foi a ferramenta que usou, como que foi a Claro. entrevista? E aí você vai ver um monte de erro, né? Essas coisas às E a vezes Loftus, ela propõe um jeito certo de fazer e a negócio, Lotus, evitando. a Loftus vai montando todo um procedimento de como se faz uma entrevista com uma criança ou com uma pessoa que sofreu alguma violência, para você conseguir proteger todos, tanto aquele que não cometeu a violência e está sendo acusado, quanto aquele que sofreu a violência e está tentando provar o seu caso. Ou seja, você tem que cuidar de todos, né? Porque muitas vezes, da forma que se faz, você acaba quase condenando todo mundo de bate-pronto, né? Tem procedimentos clássicos, né? A Lotus ela passou a participar de muitos processos como especialista, né? Eles chamam, tem um termo que eles usam, né, nos Estados Unidos para esse especialista que testemunha, que dá as informações. Ela participou de vários. Logo no começo, aqueles clássicos, né, do como tem erro pelo de falsa memória, pela forma como você apresenta os possíveis criminosos, né? Então, um dos casos que ela acompanhou, eles fizeram a fila das pessoas, né, que poderiam ser eventuais agressores, e a vítima virou e apontou para um e falou assim: "Olha, aquele lá é o que mais lembra". Uma coisa é você falar: "Aquele lá é o que mais lembra", outra coisa é você falar: "Aquele foi quem fez". Só que o que acontece? Ela apontou e aquele é o que mais lembra. A partir daí, esse sujeito foi tratado como o agressor. Quando essa mulher viu ele de novo, ela já viu ele uma vez, que foi o dia que ela achou que aquele era o que mais parecia. Então agora, quando ela lembra com mais, fidedignidade. Então ela pra ela é ele mesmo. Eu lembro dele direitinho, você cria uma memória. Isso em laboratório dá para fazer fácil. Põe uma pessoa sentada no corredor, você passa, você nem prestou atenção, né, naquela pessoa, mas depois de um tempo eu te mostro fotos e falo: "Ah, qual desses aqui você identifica?". A chance de você identificar aquele que estava lá é muito alta, e lembrar independente do cenário. Você nem lembra que foi no corredor, Claro. mas você lembra dele. E aí isso, muitas vezes, no caso de crime, por exemplo, é o que faz uma diferença enorme numa condenação. A pessoa lembrou: "Ah, foi ele então". Tem um caso bem interessante que tu falou agora, que é o caso de um psicólogo que trabalhava com memória, um psicólogo australiano, Donald Thompson. Entende? Só ó, fazer um parênteses aqui só para Hã. eu e o Gabriel, a gente é psicólogo. Então, assim, a gente está falando dos psicólogos mas não são todos, viu? Pessoal da psicologia, não são todos, tá? É, Mas é que tem alguns que têm
uma abordagem que é o que a gente chama que não é baseada em evidência, não é Evidências, baseada em pois é. ciência, não usam os métodos mais atuais para entender os comportamentos e acabam cometendo muitos erros, né? Muitos É, e erros. tem o treinamento também, porque assim, todo ser humano tem viés, todo E ser humano tem uma forma de interpretar o mundo, e assim, você entender esses limites e saber dessas armadilhas na profissão de psicologia é importante por é causa disso. fundamental. Às vezes você pode, não, tô com impressão de alguma coisa, o E terapeuta fala, calma lá, né? alto. Isso, E calma. E esse caso do Donald Thompson foi curioso porque ele é um psicólogo que trabalhava com memória, tá, e teve um caso, né, muito triste de uma mulher que foi, estuprada, e o evento do estupro aconteceu no dia que ela estava vendo ele na televisão apresentando um programa de entrevista e ele estava falando. tá. E associou o caso do estupro à imagem dele e relatou que havia sido ele. Ela lembrava que o Donald Thompson, o psicólogo, havia estuprado ela. Uau! Só que E na verdade o que estava acontecendo é que ela estava vendo o rosto o rosto dele dele na TV no na te momento do estupro, no momento do estupro. No mesmo, não sei se foi exatamente no momento ou no mas dia, estava por mas ali, por tá. ali, juntou, né. O que você achou do corredor? Viu Isso, algum viu em algum lugar lugar e teve a e impressão lembrou. e Aham. depois viu o rosto e falou: "Foi esse cara". Claramente não deu em nada, porque o álibi forte do cara estava na hora, no Ele estava programa de televisão, né, não tinha como, impossível. Mas assim, e curioso que ele era psicólogo, trabalhava com memória, mas esse evento, assim, como é que ela lembrava, e para ela fala assim: "Não, é o ela cara". lembrava E com mesmo depois que claramente não tinha como ser, ela relata que: "Não, uhum, mas na minha uhum, cabeça agora eu só consigo ver como fosse ele exato. fazendo isso". Por isso que é tão problemático quando a gente tenta atribuir algo que aconteceu, durante, por exemplo, uma sessão de terapia, alguma coisa, porque a pessoa sai acreditando. Sim. Né, ela sai com certeza, não dá para falar: "Não, ela tá acreditando mesmo naquilo", né, ela lembra você criou uma memória nova, né. E aí você fala dessas questões da justiça e o impacto disso. Tem 2 casos do Paul Ingram, que ele era um xerife que foi Uhum, acusado de matar, não sei quem era que tinha matado, mas ele foi acusado de matar e o processo que se fala da pessoa induzindo: "Não, mas você veja bem, olha, você tem certeza, você estava com sangue", e você começa a colocar o cara, tentar de toda forma possível colocar ele no meio do crime. do crime. Uhum, E aí você tem são interrogatórios de horas, 12 uhum, horas, um dia inteiro, o cara vai uhum, entrando no cansaço, no estafa, na confusão mental, e nesse caso o xerife acabou assumindo que havia cometido o crime, e depois de um tempo viu-se que era impossível que ele tivesse cometido, uhum, não era ele, mas ele assumiu. Por que ele assumiu? Então ele começou a criar uma falsa memória de que poderia ter sido sim ele, que ele uhum. estava bloqueando a informação. Porque uma das histórias é essa, né, você faz a pessoa acreditar que ela não lembra naquele primeiro momento quando você está interrogando, porque foi tão sério que ela bloqueou a memória, e depois ela começa a lembrar porque você contou o que você queria que ela Exatamente. lembrasse, né. Teve um caso também de um jovem, acho que foi inglês, que a mãe morreu e ele morava com a mãe e ele tinha saído de casa e a mãe tinha sido assassinada e desse mesmo jeito. Ele voltou, viu a mãe, chamou a polícia, papapá, e no interrogatório fizeram acreditar que ele havia matado a mãe e ele Uhum, assumiu o crime. uhum, E depois de uns anos também, né, solta um cara. Então uma série de processos, uhum, legais que dão errado, né, que uhum, colocam pessoas inocentes presas com uhum. base, então, nesse problema de falsas memórias. Sim. E aí também outra questão jurídica, que é a segunda o segundo ponto é o peso da testemunha ocular em É. processos, né, de justiça, que antes era muito forte. Uhum, uhum, Ah, o fulano viu, então, uhum. o peso, né, É. de uma evidência de testemunha ocular é muito alto. E isso muda nos anos 90 em diante, após esses estudos, né, da psicologia mostrando que é muito provável que por ser uma situação, geralmente, questões de crime, pelo peso, né, por mais que memórias emocionais, elas são mais lembradas, Uhum. não necessariamente são mais verídicas, Sim, né. Então você pode lembrar muito bem de coisas falsas, na verdade, né. exatamente. E aí o peso disso vai mudando um pouco, né, porque várias pessoas presas de forma equivocada. E ficam anos. Alguns desses casos que a gente está contando aqui, até resolverem o crime e cancelarem, né, o veredito e a pessoa ser solta, alguns a pessoa fica anos, alguns décadas, né, Exatamente. preso injustamente. E mesmo depois que você é liberado, você carrega aquilo e não necessariamente sempre vai ter gente olhando com desconfiança, porque são crimes graves, né, são crimes Pesado. pesados, são crimes sérios. Aí tu imagina isso que tu falou da mídia, tem os estudos também, acho que a Loftus também tem estudos com política também, né, que ela fala um pouco de investigando como é que você acaba lembrando, por exemplo,
de alguns políticos, você tem uma propensão política a apoiar um candidato ou ter raiva de outro. Uhum, uhum, E aí você acaba, às vezes, ouvindo história de conversa, não sei o quê, e as pessoas, elas criavam falsas memórias uhum, desses candidatos que eram a favor ou contra, uhum. tirando foto junto com pessoas, né? Por exemplo, aquele presidente X tirou foto com um terrorista não sei Sim, quem, sim, ou falou tal coisa, e era muito mais fácil acreditar se, no caso dessa informação falsa, tivesse de acordo com a crença que a com a pessoa crença. tinha, né, em relação àquele político, né? Então, É que aí essa interação entre viés de crença e falsa e memória, né? falsa memória, pois é. Tem no caso nos Estados Unidos, né, quando o candidato ganha a presidência, aí tem lá em Washington toda aquela avenida, né, os apoiadores vão, enfim, e aí tem uns dados muito interessantes que mostram as pessoas lembram que tinha muito mais gente no dia da posse do que de fato tinha se for o candidato que elas apoiam, né? Sim, Então, olha uma foto com um número X, uma foto com 1 milhão vezes X, elas lembram disso se for o candidato próprio, né? Uma falsa memória, não é que ela está inventando a hora, né? Ela sim. acredita mesmo naquilo. Tem uma coisa interessante dessa história de falsa memória, que era uma discussão que há um tempo atrás se achava que algumas memórias não seriam tão propensas à falsa memória, que são aquelas coisas chamadas flashbulbs memories, né? Que são aqueles eventos que são muito importantes, muito significativos, e que todo mundo lembra de uma forma muito forte, muito vívida, né? Por exemplo, eu digo com convicção que eu me lembro com muita vivacidade de onde eu estava quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas. E se a gente perguntar para a maioria das pessoas que tinham idade já de acompanhar e acompanhar o noticiário, elas vão lembrar, elas vão dizer que lembram com detalhes isso daí, né? Se eu te perguntar, Gabriel, você lembra onde você estava ou como que foi a primeira vez que você conheceu a tua esposa, você vai lembrar e vai detalhar. Eu também vou conseguir lembrar, a menos que estivesse bêbado, né? Mas mas também às vezes dá para lembrar também, Acontece, se não bebeu muito. E eu também vou lembrar, a gente lembra, né? Então eu me lembro direitinho, por exemplo, quando eu saí a primeira vez com a Aline. Aí você me lembra. Então esses eventos, é o que a gente chama, são esses eventos muito fortes e que tipicamente se dizia que eles não sofreriam tanto de falsa memória porque eles são eventos muito marcantes. E aí teve um pesquisador, o Ulrich Neisser, é um da psicologia cognitiva, né? Já faleceu, é um cara bem das antigas e tal. E ele fez um experimento sobre que ele chamou de phantom flashbulbs, né? Então, essas lembranças desses eventos que acontecem uma vez e que são marcantes, mas os fantasmas dele, ou seja, as falsas memórias dele. E ele fez com o que as pessoas lembravam sobre o acidente da Challenger, né? Então, o acidente da Challenger, né, que ele explodiu, todo explodiu, mundo morreu, os 7 astronautas que morreram, enfim. E ele fez o seguinte, porque foi transmitido, né, milhões de pessoas assistiram o Challenger, enfim, é mais ou menos na minha geração, sei lá, ver o 11 de setembro, enfim, né, os vários eventos. E ele fez perguntas para as pessoas logo naquela data, como que elas lembravam, né, do evento, onde elas estavam, várias perguntas sobre o evento. Passaram 3 anos e ele fez de novo. E aí o que ele descobriu é que uma parte considerável das pessoas, mesmo um evento muito robusto como esse, único, né, essas experiências que são marcantes, mais de 1/3 das pessoas lembravam eles muito distorcidos, lembravam onde estavam, como estavam, de uma forma muito distorcida. Tem uma história de que o próprio George Bush, com relação ao 11 de setembro, né, em várias entrevistas, como quando perguntavam para ele o que você lembra da primeira coisa que te passou na cabeça quando você viu, ele estava numa escola, né? Quando você viu e tal. E aí teve um cara que juntou as várias respostas que ele deu, são várias inconsistências, né? Não é um absurdo tipo, eu estava jantando, eu estava na escola, né? Ele estava normalmente no mesmo lugar, mas o que ele diz que na hora pensou vai mudando, sim. cada hora vai tendo uma memória diferente, né? Ele vai encaixando novas histórias ali É, que são plausíveis para ele para na ele. hora. Tem até essa história do 11 de setembro, é engraçado que muitas pessoas dizem lembrar do primeiro avião batendo no prédio, né, mas teoricamente
raras são as cenas que conseguiram filmar esse avião, porque a É. televisão mostrou a partir Do dos... Isso. O primeiro já tinha batido e ficou televisionando pro segundo. Quando todo mundo ligou a TV, Já já tava... porque sabiam do primeiro, estavam vendo o segundo Isso, e revendo o primeiro. Mas exatamente. lembram que viram Viram o primeiro primeiro. ao vivo, né? Tava Exatamente. todo mundo vendo televisão na hora, né? É, Só pois se é, acontecesse isso, né? exatamente. Ele fura completamente a lógica, né? E aí tem esses eventos interessantes, que quais fatores influenciam a falsa memória? Então, ele fala de alguns, de conformidade, Uhum, né, social, algumas pessoas são mais sugestionáveis, uhum. inclusive. Crianças, Crianças, idosos também têm, às é, vezes. E isso é interessante. E aí é, tem uns eventos bem curiosos. Eu falei para tu um dia desse, que foi um evento que teve em Portugal, que esses eventos em massa e tal. E assim, aham, algumas questões da religião influenciam também, né? Então, uhum, algumas situações de crença fervorosa, de ambientes místicos, uhum, sobrenaturais, podem favorecer a criação de uhum, falsas memórias. uhum. Que tem a ver um pouco com essa história de culto satânico que tu falou. Teve uma época. Esse caso dessa escola McMartin, uma das coisas que num dado momento do processo complicou a vida do professor, é que eles mostraram que o professor ele acreditava nas pirâmides. Ah, tá. E aí, pronto, se ele acredita nas pirâmides, ele Mas faz peraí, peraí, parte de um peraí. ritual. As pirâmides são reais, né? Não, mas não, não, não. Não, eu também acredito nas pirâmides. As pirâmides, elas existem, mas eu digo o seguinte, igual algumas pessoas acreditam, põe Tá. a, põe a pilha, gasta... Você já ouviu essas coisas? Não, Coloca porque... uma pilha debaixo de uma pirâmide alinhada tá, ao norte tá. verdadeiro, e ela vai ser Tem... recarregada. Coloca uma lâmina, Ah, né? Botar uma maçã embaixo da e ela não pirâmide, vai mas não apodrecer vai nunca. apodrecer, não. Se você colocar um lanche de McDonald's, acho que Não não vai vai ter apodrecer. problema. Já testaram isso, Já né? Mas você testaram. pode pôr em qualquer lugar, não vai estragar nunca. Mas olha só, e aí juntaram isso, que ele era um cara místico com relação às pirâmides, que ele tinha uma pirâmide dentro do quarto dele, pronto. E Ai, aí cara. misturaram Matou cavalo. pronto, voou. E aí Caramba. juntaram tudo isso, claro. A conclusão é, um sujeito desse é Um bruxo, um claramente. bruxo pedófilo que participa Claramente. de rituais satânicos, O né? cara que mata um cavalo a paulada não é brincadeira, não, viu? Aí tem esse evento que eu falei de Portugal, Ah, que foi a aparição de Nossa Senhora lá, que teve as 3 das três. aparições. Aham, E a última estava marcada, né? Diz que rolou um evento que tinha milhares de pessoas. tá. E as pessoas nesse evento, muitas relatam, né? Aham, Isso o relato vem após, né? Que aham. elas lembram do evento de terem visto o sol se mexer. Só para puxar, o sol se mexe, né, na verdade, né? Então, assim, relatando. Você tem certeza? Só para garantir, assim, de um jeito diferente que deveria mexer, né? Diz que o sol mexeu para um lado para o outro, brilhou mais forte, mais fraco, girou. Entendi. E aí, claro, rola aqueles movimentos em massa, de pessoal começar, eu tô vendo, eu vi, Aham, eu aham. também vi e tal. E de repente todo mundo viu Isso, o relato depois, assim, quando você sai do evento, fala e as pessoas começam a criar memória de que de viram. que viram, né? Só que, claro, é impossível, né, que tenham visto, porque eu também estava na Terra, não estava na Terra, entendeu? Mas meu avô estava vivo e não viu nada se mexer, por exemplo. E se tivesse acontecido isso, talvez a Terra não tivesse mais aquela. Inclusive, Ela teria sido mexida inclusive, em algum lugar, estaria né? dando um problema, É, possivelmente. é. E é interessante isso, você vê o impacto disso. Então, eu fico pensando até vou dar uma exagerada aqui, Ah, mas essas tradições orais que aham. tem religiões e cultos, né? Imagina a quantidade de coisa que se cria ou se inventa, né? Uhum, Porque tem questões de expectativas, de uhum, crenças. uhum, E aí o fulano falou oralmente pro cicrano, olha, uhum, aquele cara ali fez tal coisa, uhum, fez um milagre, o outro uhum, fala. uhum, Então a chance que tem, é porque assim, não se sabia até esses estudos em psicologia que falsas memórias é muito mais uhum, comum, uhum. né, e provável Sim, do que o contrário, sim. né? Então imagina a quantidade de coisas que se foram passadas ao longo das histórias por tradições É, orais que se inventavam coisas. tem. E tem um clássico nessa história meio de seitas e tal, né? Que é o do sujeito do grupo que acreditava que os extraterrestres viriam destruir a Terra, e aí tinha um líder que convenceu todo mundo, e aí todo mundo foi acreditando nessa história e achando que era verdade, e aí eles começam a ver coisas, acreditar que tem coisas que estão acontecendo, né? Você vai criando, né? Aí o mundo não acabou, os extraterrestres não É, chegaram, e aí eles, mesmo assim, foram convencidos de que, não, só mudança de planos, né? Eles erraram a hora de chegar no planeta Terra. e aí você vai ver que muda um pouco agora o contexto, porque é engraçado que vamos viver numa época muito televisionada Sim. e filmada, né? Então hoje em Uhum, dia todo mundo tem câmera. uhum, Então muitos eventos místicos e mágicos que aconteciam, as pessoas não ouviam, rolou, a gente uhum, acreditava.
começam a desaparecer, né? Não começam mais a serem vistos ou acontecer, É, porque mas, ninguém mas ao mesmo tempo você tem hoje uma realidade fantasiosa fácil de ser criada, né? também Que é os pelo... deepfakes, você começa a pôr Exatamente. discurso na boca de quem Recortes, faz, imagens, né? Vídeos que são isso, completamente irreais, isso. mas transmitidos de uma forma que são reais, né? Isso, agora ferrou, que é É, o uso também dessas IAs para fazer porque aí esses você vídeos cria realmente esses falsos. eventos de uma forma que eles parecem reais mesmo, né? Parecem Tem reais. coisas impressionantes. Mas é a lógica desse um pouco dessa mídia lacração que chama, É, né? Que é. você pega algumas cenas muito específicas, umas falas, tira de contexto, Uhum, e aí você joga fake news, uhum. e é isso, pegou na pessoa. É uma história sei lá, Haddad publicando livro de pedofilia, Sim, sim, é uma sim. história dessa, né? Uhum, E aí você joga fake news, o uhum. pessoal vê, e aí depois o cara fala assim, ah, não sei o que que foi, mas eu lembro que ele tem a ver com isso, É alguma isso, é coisa. isso, E aí daí para criar falsas memórias, e a isso. impressão principal, que é a memória afetiva, foi criada, né? Uhum, De que o cara, ele é um pedófilo, sim, que ele é ruim e sim. tal. E essa memória fica muito Fica, fácil. ela fica amarrada. Mas que você fala depois assim, olha, isso não aconteceu, ferrou. Tem um jeito até que algumas pessoas usam para criar fake news, é que você contesta a fake news dentro de uma outra, né? Então, assim, não, é fake news que o fulano batia nela toda vez. Ele só batia de vez em quando. Então, assim, quem tá lendo Ah, tá falando, não, pô, o cara tá pelo menos falando a verdade, né? Não era sempre, mas de vez em quando ele batia. E aí você fica com isso, você vai lembrar disso como se fosse verdade, enfim. Então tem muita fake news que é criada com uma sinalização de que o sujeito tá te dizendo que não é aquilo. De vez em quando só. Tem várias nessa linha. Mas muito bom, tô achando muito que bom. várias memórias nossas aí são falsas, hein? Tô começando a questionar minha infância toda aqui. É, Não, tô brincando. não sei, agora eu fiquei na dúvida que eu acho que eu vou ter uma conversa com meus pais, Vou ver. lembrar algumas coisas aí. Não, mas é interessante. Muito bem, Gabriel. Esse tópico tem muito mais coisa. A gente, na verdade, está trazendo uns tópicos que são intermináveis, né? E falando só de psicologia, no caso, Só hoje, que né? falando, não falando nem de neurociências. Vamos ficar devendo isso. A gente tem, inclusive, tem vários estudos, a gente tem, inclusive, estudos que a gente fez mostrando que é possível, usando algumas estratégias de estimulação cerebral, modificar falsas memórias. A gente pode deixar isso para um outro episódio, né, Gabriel? Pode ser falar de memória na base mais neurocientífica, né? Mais neurobiológica, tem uns Legal. estudos bem, bem interessantes. A gente nem falou do Rodger McDermott, Pois que é é. um clássico, né, Clássico, é. das falsas memórias. A gente está deixando parte 2. A gente introduziu o tópico hoje. Isso, é isso aí. E aí, vamos ver se vão lembrar depois direitinho. Vão criar falsas memórias. Não, mas assim, por exemplo, né, a gente dá aula, né? O que tem de coisa que eu sei que eu não falei e as pessoas lembram, é incrível, né? Ou eu tô envelhecendo e eu tô esquecendo que eu falei. Pode ser também. Pode ser também. Só espero que sejam coisas boas. Exatamente. Muito bom. Maravilha. Valeu, pessoal. A gente está chegando aí ao fim de mais um episódio do nosso podcast Cadê a Hipótese, Ruth? Muito obrigado, Gabriel Gaudêncio do Rego. Obrigado, Paulo Sérgio Boggio. É isso aí, gente. Valeu. Um Valeu. abraço. Abraço.